Graça e paz, igreja, mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio 30. Quer dizer que é motivo de muita alegria, sempre motivo de muita honra para mim, ministrar a palavra de Deus. Sei da responsabilidade que é, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele sempre nos capacita, ele sempre nos agracia com a unção do Senhor. E eu estava lembrando da primeira vez que eu preguei, que eu fui chamado para pregar a primeira vez, e foi motivo de muita alegria, sabe? Eu era jovem, tinha 14 para 15 anos, e eu tinha esse sonho de pregar, e graças a Deus, Deus realizou esse sonho. E é incrível como Ele faz, né? Do mesmo jeito que Ele falava comigo lá atrás, Ele fala comigo hoje. E do mesmo ardor que eu sentia lá no começo de tudo, é o mesmo ardor que eu estou sentindo hoje, que eu estou sentindo agora, de ministrar a palavra de Deus. E é muito bom isso, é muito bom saber que a chama do primeiro amor ainda arde em nós. E eu confesso para os irmãos que essa palavra, na verdade, era para eu já ter pregado ela há muito tempo assim, alguns dias atrás no meu canal do YouTube. Mas quando Deus ele nos entrega algo, a gente tem sérias chances de procrastinar naquilo que Deus entrega pra gente, até que a voz de Deus começa a se tornar cada vez mais alta no nosso ouvido, na nossa alma, até que a gente não consegue mais segurar. E eu creio que Deus vai começar a fazer isso com pessoas aqui dessa igreja. Eu profetizo sobre a sua vida que, se você quiser ser usado por Deus, a voz de Deus vai começar a ficar tão alta no seu ouvido, na sua alma, que você não vai conseguir mais se segurar. A pessoa que estiver do seu lado, aonde você estiver, o Espírito Santo ele vai te encher tanto, mas tanto, que você vai começar a transbordar para a pessoa que está do seu lado. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Deuteronômio 30, a partir do versículo 19, só o versículo 19 na verdade, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Versículo 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Aleluia. Eu nunca tive meu pai assim muito perto, nem meu pai nem minha mãe. Meu pai, ele me deu alguns ensinamentos que eu não esqueço até o dia de hoje. Mas as coisas mais importantes da vida, do caráter do homem, eu tive que aprender com Deus, tive que aprender com o Senhor. E graças a Deus, porque às vezes até os ensinamentos do pai terreno ele falha, mas os ensinamentos de Deus, o Senhor, ele nunca vai falhar. E quando nós aprendemos com o Senhor, isso se torna muito mais memorável do que os ensinamentos que o nosso pai terreno nos traz. E eu tenho comigo que algumas coisas que eu aprendi, que o meu pai ou minha mãe não me ensinou, eu quero passar para minhas filhas. E às vezes eu fico meditando em qual o melhor conselho que eu não tive, que eu posso passar para as minhas filhas. O que eu aprendi na experiência
que possa talvez evitar que elas passem pelas coisas que eu passei, ou pelo sofrimento que eu passei. Um sofrimento desnecessário, que não precisa, porque todo mundo vai passar por dor, isso eu sei. Todo mundo vai ter que ser forjado alguma hora pela dor. Mas existem sofrimentos que a gente pode evitar. E são ensinamentos esses que, se eu tivesse aprendido lá atrás, eu teria evitado muita coisa na minha vida. E meditando lá no meu serviço sobre algumas coisas que eu poderia ensinar para minhas filhas, o Senhor trouxe ao meu coração sobre escolhas, e sobre o poder das nossas escolhas, e que o que essas escolhas traz sobre a nossa vida. Existe uma frase muito bendita por aí, que é: cada um está na posição que se coloca. E é muito verdadeira essa frase, ela é muito real, porque a nossa vida é feita de escolhas. Toda a nossa vida é feita de escolhas. E o interessante é que quando eu já estava com essa palavra no meu coração, e hoje à tarde eu entrei no Facebook, e aí apareceu lá uma mulher falando do filho dela, que estava deitado ali no chão, e certamente tinha morrido em confronto, não sei se com polícia ou com bandido. E ela começou a falar: ele foi ensinado no caminho do Senhor, ele foi instruído, mas ele escolheu essa vida. E por ele ter escolhido essa vida, foi isso que aconteceu com ele. E ali eu tive a certeza que a palavra era essa. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. Tudo que nós já vivemos, tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós vamos viver, é porque nós fazemos escolhas. Talvez não de maneira direta, talvez até de maneira inconsciente, fazemos escolhas. Todo santo dia fazemos pequenas escolhas, que no final do dia nos torna ou melhor ou pior. E o interessante das nossas escolhas é que elas sempre traz consigo ou uma recompensa ou uma consequência. E as nossas recompensas, ou as consequências das nossas escolhas, têm um peso que só nós podemos carregar. Ela traz um preço que só nós podemos pagar. Mas só que Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom, que ele nos mostra o caminho. E ele não só mostra o caminho, ele ainda diz: eu sou o caminho. E ele só não faz isso, mas ele fala: olha, eu te aconselho a escolher a vida. Eu te aconselho a me escolher. Por que que Deus, ele nos mostra o caminho e ele nos aconselha o que escolher? Porque Deus, ele nunca vai tirar de nós o poder de escolha. Ele nunca vai tirar do ser humano o poder de escolher. Nós sempre vamos ter a opção de escolher o que queremos, o bem ou o mal. Só que Deus, ele também, ele é tão justo, que ele nunca vai tirar de nós ou as consequências ou as recompensas da nossa escolha. Nunca. Aquilo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. E Deus, ele nunca vai tomar o culpado por inocente. Nunca. Existem pessoas por aí que dizem que o que Deus propõe é uma chantagem. Olha, ou você me serve, ou eu vou te lançar no fogo do inferno. Só que quando a gente para meditar sobre o conceito de chantagem de maneira mais geral, é alguém saber de um podre seu, alguém saber de alguma coisa sua, algum segredo, e tirar vantagem sobre isso para se beneficiar. Só que chantagem é essa que Deus faz, que o único que sai beneficiado somos nós? Que chantagem é essa que Deus faz, que o bem comum dessa chantagem é o nosso bem-estar, é não irmos para o fogo do inferno. A Bíblia diz que os conselhos de Deus, ele é digno de confiança. Então eu não consigo entender que chantagem é essa. Isso não é uma chantagem, esse é o melhor negócio do mundo.
Porque dá para viver uma vida próspera espiritualmente, materialmente com Deus, e no final das contas ainda ir para o céu, ficar por toda a eternidade com Ele. Porque é isso que se trata esse final de Deuteronômio: obedecer às bênçãos da obediência e as bênçãos da desobediência. Existem pessoas hoje no Brasil e no mundo que estão em depressão porque fizeram uma escolha errada. Existem jovens, existem adultos, idosos que estão completamente destruídos, estão completamente quebrados por ter feito escolhas erradas, por não ter feito escolhas sábias. Existem pessoas que dizem por aí que a gente não pode ficar escolhendo muito. Mas me diz uma coisa: como que as melhores e maiores decisões da nossa vida nós não podemos escolher? Como que um homem não pode escolher a mulher com quem ele vai casar e vice-versa? Como que eu não posso escolher qual faculdade eu vou fazer? Se hoje, aqui, pelo menos aqui no Brasil, se eu me dedicar, se eu escolher me dedicar, se eu escolher me aplicar, eu posso ganhar uma bolsa de até 100%, escolhendo a faculdade que eu quero. Se eu posso financiar a faculdade que eu quero. Existem pessoas completamente quebradas por causa de um motivo: não escolher a bênção de Deus, não ter escolhido a vida de Deus. E o que acontece com essas pessoas, com nós, quando a gente faz escolhas erradas, é que muitas vezes acontece o seguinte: nós queremos que Deus, Ele nos toma por inocente, mesmo sendo culpados. A Bíblia fala que o primeiro rei de Israel, ele desobedeceu a Deus, e Deus o rejeitou. Só que a Bíblia fala do segundo rei de Israel, que fez coisa pior: ele adulterou e ainda mandou matar o marido da mulher, para tomar a mulher do cara e ficar com ela. Só que a Bíblia fala que Deus rejeitou o primeiro rei, Saul. Só que a Bíblia não fala que Deus rejeitou o segundo rei, sendo o pecado desse segundo rei perante a lei muito maior. Só que tem uma coisa: o primeiro quis se tornar inocente sendo culpado. O segundo, quando o pecado dele foi lançado ao rosto dele, ele se humilhou diante de Deus. Ele disse: eu sou culpado, eu mereço ser punido, eu mereço. Tira tudo de mim, tira tudo de mim, tira meu trono, tira meu palácio, tira tudo, só não tira de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Fez escolhas erradas, escolhas que não deveriam ser feitas. E aí, quando acontece isso na nossa vida, que não somos nenhum rei, acontece que as pessoas começam a olhar para nós com um olhar de desprezo, um olhar de desapontamento, um olhar de reprovação, e começamos a ser rejeitados pelas pessoas. E esse é o motivo de muita gente estar em depressão, porque essa pessoa sabe que errou, essa pessoa sabe que falhou, e essa pessoa sabe o que vão falar dela. Só que o pastor trouxe uma coisa aqui, uma palavra hoje aqui, que essas pessoas talvez não conheçam, que é: olha, não peque, não peca, mas se pecar, confia que você tem um bom advogado. Só que esse bom advogado não é para todo mundo. Esse bom advogado é para aqueles que decidiram trilhar o caminho da vida. Esse bom advogado é para aqueles que decidiram trilhar o caminho da bênção. Tem muita gente hoje que usa da graça para pecar, e usam até alguns versículos que o apóstolo Paulo escreveu, mas o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos: o que é que vamos dizer então?
a lei ela é maldita? Vamos usar então agora da graça para pecar? De maneira alguma, porque se nós vivemos na graça, então as coisas velhas já se passaram, nova criatura nós somos. Eis que coloco diante de você a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para que eu vou escolher a vida? Para que vivas tu e a tua semente. Sabe, eu não sei quais são as escolhas que você fez na sua vida. Eu não sei qual é o estado que você está emocionalmente por causa das suas escolhas. Eu não sei. Mas eu sei do seguinte, que quando o homem te rejeita por escolhas mal feitas, Deus ele pode até usar as suas escolhas mal feitas, as consequências daquilo, das suas escolhas, para te tornar uma pessoa melhor. Deus ele não vai impedir que as consequências venham sobre a nossa vida. Deus ele não vai impedir que nós pagamos pelas nossas más escolhas, porque a Bíblia diz que antes de vir o tropeço, Deus dá o escape. Então se nós caímos, é porque nós escolhemos cair. Ah, mas a carne é fraca. Mas a Bíblia também diz: fortalecei-vos no Espírito de Deus e na graça do seu poder. Sabe, talvez você também está quebrado, talvez você também finge que está tudo bem na sua vida e não está nada bem por causa das suas escolhas. Talvez o seu rosto bonito, o seu sorriso bonito, o seu jeito alegre de viver esconde uma vida toda de escolha errada que você fez. Mas eu quero dizer que até mesmo as consequências das nossas escolhas podem se tornar em bênção na nossa vida. Quando que as nossas escolhas erradas, as consequências podem se tornar bênção na nossa vida? Quando nós escolhemos o caminho do Senhor. Você pode sim ter feito uma escolha errada e está vivendo as consequências disso, mas quando você ergue a mão e clama por misericórdia, com seu coração contrito e quebrantado, você tem que lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir. E você precisa lembrar também que Deus, ele não rejeita um coração que é humilhado na presença dele. O segredo de Davi foi que ele se humilhou e se quebrantou e buscou arrependimento em Deus e falou: Deus, eu preciso do Senhor. Sabe o que Moisés disse? A tua presença é que nos faz diferente. E é isso que Deus ele propõe para o povo de Israel. Aqui tem 16 bênçãos aqui em Deuteronômio 28. 21 bênçãos. As bênçãos que Deus fala que são as melhores possíveis. Faz você chegar a babar de tanto que é bênção. Sabe aquele doce? Você fica sem palavras. Mas quando você continua lendo, aí você encontra aqui 15 maldições, 30 maldições, 21 maldições. E as maldições só aumentam. Tem mais maldição em Deuteronômio 28 do que bênção. É mais difícil ser maldito do que ser abençoado. Só que às vezes nós escolhemos nos tornar malditos. Escolhemos. Porque todo santo dia Deus sempre vai operar em nós através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo ele faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Se você pecou hoje, ele vai convencer você que você errou. Só que existe uma coisa que acontece quando nós fazemos séries de escolhas erradas. Depois de escolhermos, olha que interessante, mesmo escolhendo a Cristo, mesmo depois de experimentar a graça, mesmo depois de experimentar o que o sangue de Jesus nos traz, nós ainda podemos escolher maldições para a nossa vida. O que acontece quando depois de aceitar a Cristo e começar uma vida com Ele? O que acontece quando nós começamos a escolher o pecado? A Bíblia diz que nós começamos a cauterizar a voz do Espírito. Cauterizar é pegar uma brasa e colocar sobre aquilo que está machucado, a ponto de não sentirmos mais. Quando começamos a cauterizar a voz do Espírito Santo, chega uma hora que não ouvimos mais. E hoje, se você está escutando essa palavra, se você está sentindo Deus falar com você, é porque mais uma vez o Espírito de Deus está falando ao meu e seu coração. Escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção, para que você viva, para que viva a tua semente, para que você possa ouvir e andar com Deus.
Existem algumas pessoas por aí que querem atualizar a Bíblia. Só que, mesmo que essas pessoas consigam na justiça uma ação que remova tudo que elas querem remover da Bíblia, mesmo que essas pessoas falem assim: eu quero tirar esse versículo 19 de Deuteronômio 30, eu quero tirar esse versículo, não quero que tenha mais. Essa verdade ainda será perpétua. Podem queimar todas as Bíblias, podem acabar com todos os crentes, a verdade de Deus ainda vai ser: escolhe, pois a vida, eu proponho diante de você a vida e a morte, qual que você vai escolher? Escolha. Deus, Ele nunca vai tirar de nós esse direito. O problema é que às vezes não sabemos escolher. E como fazer boas escolhas diante de Deus? Primeiro de tudo, uma pessoa que está lutando para ser liberta me falou isso ontem. Olha, primeiro de tudo, quando você for fazer uma decisão na sua vida, Douglas, ora. E se não for de Deus, ora para Deus o seguinte: Ele me ensinando a orar, é o seguinte: ora para que, se for de Deus, Ele prospere essa ideia. Agora ora também para que, se não for de Deus, Ele te impeça de fazer. Porque se você orar desse jeito, se não for dele, Ele vai te impedir de fazer. Não é que é mesmo? Conversando, é verdade mesmo, né? Nessas horas a gente fica até sem palavra. Por quê? Porque a gente vê que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que se acham sábias. Porque às vezes a gente pensa que sabe tomar boas escolhas, mas se nós não levamos as nossas escolhas à luz da palavra de Deus, nossa escolha já está errada, a nossa decisão já está errada, já tem grande chance de dar errado. O que é que nós falamos para todo mundo que somos? Filhos de Deus. Uma das características de Deus é que Ele sabe aconselhar. E às vezes nós oramos e pedimos os conselhos de Deus para tomarmos boas decisões, fazermos boas escolhas. Deus nos aconselha, e o que nós fazemos? Tudo errado, tudo ao contrário do que Deus falou. E ainda quando dá tudo errado, nós queremos que dá tudo certo, porque somos filhos de Deus. Quando nós não obedecemos, quando nós não seguimos aquilo que Deus propõe para nós, saiba do seguinte: os céus e a terra estão de testemunha que Deus te deu um conselho. Os céus e a terra sabem que Deus, Ele te propôs dois caminhos: a vida e a morte. Deu tudo errado, a culpa não está em Deus. O que eu tenho aprendido é isso: quando dá tudo errado na minha vida, quando está tudo desconcertado, o erro não está em Deus. E o que é que muitas vezes nós oramos quando dá errado? O Senhor não me vê, o Senhor não me olha, o Senhor não está comigo, o Senhor não me ama, o Senhor isso, o Senhor aquilo. É tempo da igreja voltar a orar ao Senhor, pedindo a direção dEle, pedindo a direção de Deus. Se tem alguém que sabe direcionar a nossa vida, é o nosso Deus. Se tem alguém que sabe o que é melhor para mim e para você, é o nosso Deus. Sabe os seus planos, os seus projetos, que você arquiteta com tanta maestria, não são nada diante daquilo que Deus tem para você. Você está sonhando isso aqui, Deus tem o mundo inteiro para te dar. Você está sonhando com essa cidade aqui, Deus quer te entregar São Paulo. Você está sonhando com coisa pequena diante. A Bíblia diz que os planos e os pensamentos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são maiores que os nossos. Por que nós não ouvimos e seguimos os conselhos de Deus? Porque não confiamos plenamente nele. Deus, Ele nunca vai te dar um conselho. Deus, Ele nunca vai te aconselhar para você pegar um caminho de maldição, um caminho que vai te levar ao inferno. Ele sempre vai pedir para que você renuncie. Ele sempre vai pedir para que você abra a mão. Ele sempre vai pedir para que você abra a tua boca, porque Ele quer levar você no caminho que te conduz à vida. Esse foi o problema de Israel.
Israel achou, porque tinha o título de povo de Deus, Israel pensava que, por Deus um dia ter declarado o seu amor por Israel, eles podiam fazer o que quisessem e nada aconteceria. Só que a Bíblia diz que todas as vezes que Israel saía da direção, saía escolhia outros deuses, escolhia maldições, a Bíblia diz que Deus então permitia que as outras nações viessem sobre Israel, e que tomassem Israel, e que fizessem Israel sofrer. Irmão, Israel é o povo adquirido, nós fomos adquiridos com sangue. O apóstolo Paulo, ele aconselha o seguinte: olha, Deus, ele não vai poupar nem Israel, que é o povo dele. Imagine nós que somos enxertados. Deus não vai poupar nós, meu amado, das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. Só que eu quero dizer para você que Ele também, Ele tem o prazer de te recompensar, de me recompensar, quando nós fazemos escolhas corretas. Um dos maiores exemplos que Deus, Ele sempre vai nos permitir escolher é a salvação, é aceitar a salvação ou não, é viver com Cristo ou não, é viver a eternidade com Ele ou não. Nós sempre vamos poder escolher, sempre. Mas os conselhos que Deus dá: escolhe a vida, escolhe a bênção. Nós estamos na bênção quando obedecemos a Ele, nós estamos na vida quando obedecemos a Ele. Sabe, eu não canso de repetir essa passagem, que Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Muitos naquele dia vão chegar: Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Mas mesmo assim Ele vai virar para essas pessoas e falar: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas a Bíblia diz, nessa mesma passagem, que Jesus fala: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Cara, quer ficar bem? Quer escolher o Senhor? Escolha obedecê-lo, escolha fazer a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ainda que doa, ainda que seja difícil, a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Amém? Amém, glória a Deus. Eu queria orar com você. Ai, Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, perdoa as nossas escolhas erradas, Senhor. Quantas as vezes o Senhor nos aconselha, quantas vezes o Senhor nos direciona e nós tomamos o caminho oposto, nós vamos por outro lado que a Tua palavra nos conduz, ó Deus. Nós te pedimos perdão, porque não sabemos escolher, Pai, não sabemos o que é melhor para nós, nós não sabemos o caminho que nos conduz à vida, nós não sabemos, Pai. O Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe aconselhar, o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. O Senhor sabe, Pai, e nós queremos os Teus conselhos, nós queremos os Teus caminhos, porque o Seu caminho é bom demais, Pai. O Seu caminho é perfeito, o Seu caminho nos traz vida, o Seu caminho, Pai, faz a nossa casa florescer, o Seu caminho faz a gente prosperar, Pai. O Seu caminho nos leva para longe da morte, o Teu caminho nos conduz à vida eterna, Pai. Nós queremos Te obedecer, nós queremos ouvir os Teus conselhos e escolher, Pai, a vida, escolher a bênção, Senhor. Nesta noite nós escolhemos a bênção, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, sobre a nossa espiritualidade. Nós escolhemos Te obedecer, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, tudo isso em nome de Jesus.